Sejam bem-vindos ao curso preparatório para o concurso da Sanepar para o cargo técnico ambiental. Na aula de hoje, o primeiro conteúdo previsto refere-se à qualidade da água. Acompanha comigo aqui no slide. Temos 3 objetivos a cumprir. O primeiro deles, definir a qualidade da água e a sua importância para os seres vivos e o meio ambiente. Depois, temos que identificar e explicar os principais parâmetros físicos, químicos, biológicos e organolépticos utilizados para avaliar a qualidade da água. Por fim, precisaremos hoje relacionar a qualidade da água com os diferentes usos, como o consumo humano, o uso agrícola e o industrial. Quando falamos de qualidade da água, não podemos deixar de citar que a qualidade é um termo, é um conceito relativo, pois a qualidade está diretamente relacionada ao uso previsto para o recurso. Dizemos que uma água tem qualidade quando ela atende às necessidades e os padrões necessários para determinado uso. Uma determinada água pode ter qualidade para um uso industrial, por exemplo, porém não ter qualidade para consumo humano. Então, volto a dizer, qualidade é um termo relativo. Acompanha comigo aqui no slide. Temos algumas possibilidades de uso para a água. A água pode ter o uso para potabilidade, para consumo humano. Ela pode ainda ter uso industrial, ou ela pode ainda tratar-se de água natural, que precisa ter uma determinada qualidade para alcançar a preservação nos ecossistemas aquáticos, permitir a vida de peixes, micro-organismos aquáticos, plantas aquáticas e tudo mais. Independente do uso que teremos para a água, a sua importância para os seres vivos e para o meio ambiente é indiscutível. A água é um importante solvente, conhecida por ser um solvente universal, pois consegue solubilizar uma vasta gama de substâncias, o que pode ser enxergado como vantagem ou como desvantagem em muitos casos. Ela também, até por essa questão, por essa característica de capacidade de solvência, se comporta como um importante meio de transporte para nutrientes. Esse meio de transporte é importante do ponto de vista ambiental, porque esses nutrientes precisam chegar em determinados compartimentos ambientais e acabam sendo transportados pela água. A água também tem um papel importante na regulação térmica dos organismos e do planeta. Ambientes com maior umidade, com mais quantidade de água, têm uma tendência a ter variações térmicas menos abruptas. Basta pegarmos exemplos de desertos, por exemplo, onde o clima é muito seco, extremamente seco, e temos variabilidade, diferenças muito abruptas, variações muito abruptas de temperatura de períodos com insolação ou sem insolação. Em ambientes mais úmidos, a água tem a capacidade de absorver, regular essa variação térmica, tornando-a menos abrupta. A água também configura um habitat para diversos organismos. Organismos esses chamados de organismos aquáticos, podendo ser eles animais ou vegetais. E também a água é um importante participante das reações químicas. E não apenas um importante participante, a água também pode configurar o ambiente, o meio reacional, onde essas reações químicas se processam. A água pode se apresentar em diferentes estados físicos. Assim como outras matérias, outros tipos de substância, a água pode se apresentar no estado físico líquido, gasoso ou sólido. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, chamamos essa transição de estado de vaporização. Estado líquido para o gasoso. Quando a água retorna do estado gasoso para o estado líquido, chamamos essa transferência de fase de condensação, vapor para líquido. Partindo do líquido indo para o estado sólido, chamamos a mudança de fase de solidificação. E o retorno do sólido para o líquido chama-se fusão. É possível também que ocorra a mudança de fase diretamente do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. E a essas transformações damos o nome de sublimação. Importante não confundir esses nomes, porque diversas questões podem trazer conceitos a respeito de mudanças de estado físico da matéria.
No meio ambiente e nos organismos, a água, em geral, apresenta-se no estado físico líquido. Pode também se apresentar em outros estados, mas, na maior parte das vezes, encontra-se no estado líquido. E, no estado líquido, a água possui algumas propriedades que nós precisamos explorar para conhecer melhor o comportamento desse bem tão importante. Acompanha comigo aqui. Uma das propriedades da água é a coesão ou a adesão. A coesão é a propriedade que faz com que as partículas, as moléculas de água, atraiam-se mutuamente, uma partícula atraindo a outra, dando a ela a característica que ela possui de estado líquido. A outra propriedade da água é a adesão, que é a sua característica de atrair outras substâncias diferentes das próprias partículas. Temos ainda a propriedade da tensão superficial, que é aquela tensão, aquela película que se forma sobre a superfície da água e que permite alguns fenômenos interessantes, como a formação de meniscos em frascos ou a movimentação de alguns organismos sobre a água. A água também tem uma propriedade chamada capacidade térmica, que nos permite absorver e liberar grandes quantidades de calor sem que a temperatura varie demais. Outra propriedade da água é a densidade, que naturalmente, como em outras substâncias, varia de acordo com a temperatura e a presença de algumas substâncias dissolvidas na água. Então, essas características vão mudar, é claro, de acordo com o estado físico da matéria, mas é importante conhecermos essas características. Passamos agora ao estudo dos parâmetros físicos e organolépticos que definem qualidade da água, ou que podem ser utilizados para definir a qualidade da água. Vejamos. O primeiro parâmetro que eu trago para vocês aqui é a temperatura. A temperatura é uma característica, é um parâmetro que pode ser medido na água e é físico. A temperatura é importante de ser conhecida dependendo do uso da água para dizer a sua qualidade, pois ela influencia diretamente solubilidade de gases, taxa metabólica de algumas reações bioquímicas, influencia a densidade da água e até a viscosidade do líquido. Portanto, é muito importante determinarmos temperatura a depender do uso que essa água vai receber. A próxima característica é a turbidez. A turbidez, ela influencia na capacidade de penetração da luz no meio líquido. Também pode influenciar, do ponto de vista industrial, na obstrução de filtros, que podem ser usados para filtrar a água. E ainda pode influenciar a proliferação de micro-organismos e até de algas. O próximo parâmetro físico da água que eu gostaria de destacar é a cor. A cor, diferente da turbidez, é conferida para a água por conta de substâncias químicas dissolvidas. Enquanto a turbidez é causada por substâncias em suspensão na água, a cor é causada por substâncias dissolvidas na água. E ela influencia o comportamento do corpo hídrico também por conta de ser um indicativo de substâncias úmicas, substâncias que vêm lá dos ácidos úmicos do solo, pela presença de algas e também pela questão da presença de compostos de alguns metais, como ferro e manganês, que podem influenciar a cor. Como podemos ver, esses parâmetros acabam sendo indicativos da qualidade indiretos, né? Eu posso, por conta de determinada cor apresentada pela água, inferir que ela possui alguma contaminação por algum metal. Ou ainda, por conta da temperatura da água, eu posso sugerir que ela apresenta alguma contaminação advinda de algum descarte industrial, por exemplo, numa temperatura diferente da temperatura ambiente. Outro parâmetro importante, agora passamos aí para um parâmetro organoléptico, é o odor. O odor pode indicar a presença de algas, bactérias e até alguma substância industrial contaminando a água. Na sequência, temos ainda o parâmetro organoléptico do sabor, que pode indicar a presença de sais, matéria orgânica ou alguns compostos químicos com características de sabor marcantes, peculiares. Além dos parâmetros físicos de classificação e categorização da água, temos também os parâmetros químicos. Vamos a eles. O primeiro parâmetro que eu trago aqui na lista é o potencial hidrogênio iônico.
sigla pH, que indica a concentração de íons H+ na água. O pH influencia a solubilidade de diversos elementos na água, principalmente metais, que em geral são mais solúveis em águas com pH inferior e mais insolúveis em águas com pH alcalino. O pH é uma escala para a medida dessa concentração de hidrogênio e pode variar de 0 até 14. O pH também afeta a vida aquática. Alguns organismos não toleram variações bruscas de pH. Precisam estar em ambientes com pH próximo da neutralidade para que possam ter a vida adequada. O pH influencia ainda a eficiência de alguns processos de tratamento de água. Por esse motivo, muitos processos de tratamento de água têm uma etapa de correção do pH. Várias reações químicas que precisam acontecer durante os processos de tratamento dependem de um pH adequado para terem sucesso. Na sequência, eu trago a condutividade elétrica, que é a medida da capacidade da água de conduzir corrente elétrica. A condução de corrente elétrica em água só é possível quando existe a presença de íons dissolvidos na água. A água pura, apenas água, sem nada solubilizado, sem nenhum íon solubilizado, é um isolante elétrico, não conduz corrente. Porém, quando existe a presença de íons dissolvidos na água, ela passa a ser condutora de eletricidade. E então a condutividade elétrica também é um indicador de que existe alguma coisa dissolvida na água, relacionado principalmente à presença de íons. Indica também o grau de mineralização da água, já que os minerais, em geral, apresentam-se dissolvidos na água na forma de íons. Ela também é muito importante para avaliar a corrosividade da água. Dependendo do íon apresentado, do íon dissolvido na água, ela pode apresentar características corrosivas. Especialmente do ponto de vista industrial, essa característica é bem importante de ser controlada e conhecida. Depois, falaremos de oxigênio dissolvido, um parâmetro muito importante do ponto de vista biológico. O oxigênio dissolvido, como o próprio nome já sugere, é justamente a quantidade de oxigênio presente dissolvida na água. E é essencial para a vida aquática. Os organismos que vivem na água respiram o oxigênio que está dissolvido na água. Logo, quando não houver oxigênio dissolvido, não é possível a vida aquática que dependa de oxigênio. Na sequência, comentamos a respeito da demanda bioquímica de oxigênio, um parâmetro químico muito importante, principalmente nos concursos relacionados a empresas de saneamento, como é o caso agora desse concurso da Sanepar. A demanda bioquímica de oxigênio, ou DBO, é a quantidade de oxigênio consumida pelos micro-organismos durante a decomposição microbiológica da matéria orgânica. Ou seja, quanto maior for a demanda bioquímica de oxigênio, quanto maior for a necessidade de oxigênio para os micro-organismos consumirem a matéria orgânica presente na água, maior é a matéria orgânica, maior é a quantidade de matéria orgânica dissolvida na água. Ou seja, a DBO é um indicativo da quantidade de matéria orgânica dissolvida na água. Os testes de DBO, as análises de DBO, são realizadas em laboratório, incubando micro-organismos dentro de um volume conhecido de água, medindo a quantidade de oxigênio dissolvido no início e no fim do processo, e fazendo a diferença entre o início e o fim, você tem a demanda, a quantidade de oxigênio que foi consumida no processo biológico de degradação da matéria orgânica presente na água. Temos ainda o parâmetro da DQO, que é mais aplicável, mais notável, quando o assunto é água servida, água residual, efluente. E trataremos esse assunto mais à frente nas nossas aulas. Na sequência, trago para vocês nutrientes como nitrogênio e fósforo, que são indicadores, parâmetros químicos especialmente importantes do ponto de vista ambiental. Nitrogênio e fósforo são nutrientes essenciais para o crescimento das plantas e dos micro-organismos no ambiente aquático. Entretanto, quando em excesso, podem causar sérios problemas, principalmente os relacionados aos processos de eutrofização,
que são caracterizados pela proliferação de algas e aquela mortandade abrupta, aquela mortandade aguda de peixes e outros animais aquáticos. É comum observarmos em alguns corpos hídricos, principalmente aqueles que possuem uma propriedade lêntica e não lótica, né? Lêntica, corpos hídricos com baixa velocidade ou quase nenhuma velocidade de escoamento, sem agitação do meio, exemplo, lagos, represas. E lótica, corpos hídricos com bastante escoamento, bastante turbilhonamento, bastante velocidade de escoamento. Então, principalmente os ambientes lênticos apresentam problemas de eutrofização por conta de não haver a reoxigenação do meio. Os organismos, o meio não consegue se autodepurar tão facilmente quanto nos ambientes lóticos. E aí existe a tendência de formação de uma película, de um tapete verde composto por algas e macrófitas aquáticas, plantas superiores, vegetais superiores aquáticos, que acabam impedindo a passagem da luz para as camadas inferiores do corpo hídrico e aí prejudicam a vida aquática e causam, inclusive, a mortandade de peixes. Depois temos ainda os metais pesados. Podemos citar como exemplo chumbo, mercúrio, cádmio. Esses metais podem ser altamente tóxicos e podem causar sérios danos à saúde humana e ambiental. Quando do ponto de vista humano, podem causar danos ao sistema nervoso, renal e até ao sistema reprodutivo. E do ponto de vista ambiental, tem dois grandes problemas, dois grandes conceitos relacionados aos metais: bioacumulação e biomagnificação. Vamos entendê-los. Bioacumulação trata-se do processo de acumulação de um contaminante num organismo vivo. Vamos supor que um determinado peixe viva num ambiente aquático contaminado por mercúrio. Esse peixe vai se alimentar de algas e outros peixes menores que estão nesse ambiente aquático e estão contaminados com mercúrio. Também esse peixe passará essa água contaminada por mercúrio pelas suas guelras para fazer a respiração e, eventualmente, vai contaminar o seu sangue com esses traços de mercúrio do ambiente aquático. Ao longo da sua vida, o peixe vai acumulando quantidades de mercúrio no seu organismo. E a esse processo chamamos de bioacumulação. Já a biomagnificação se dá em diferentes níveis tróficos, em diferentes níveis da cadeia alimentar. Voltamos ao peixe. Aquele peixe que bioacumulou mercúrio durante toda a sua vida, eventualmente vai ser consumido por um pássaro maior que vai pescar esse peixe e vai comê-lo. Durante a sua vida, esse pássaro vai comer diversos peixes e vai então acumular a quantidade equivalente que aqueles peixes acumularam durante toda a sua vida. Na sequência, esse pássaro vai ser caçado por um ser humano, por exemplo, que vai comer o pássaro. E aí ele vai novamente acumular a quantidade referente a todos os peixes que o pássaro comeu, mais a quantidade que estava no pássaro, né? Então, percebam que quando temos um salto de nível trófico, quando mudamos de nível da cadeia alimentar, o problema relacionado à contaminação de metais pesados é muito maior, né? É muito mais grave do que num único nível trófico. Bioacumulação, um único nível trófico. Biomagnificação, quando essa contaminação se acumula, passa de nível trófico em nível trófico. Temos ainda os parâmetros biológicos relacionados à qualidade da água. Vamos a eles. Um parâmetro importante são os coliformes. Os coliformes indicam a presença de patógenos, como bactérias causadoras de diarreia, hepatite e outras doenças de veiculação hídrica. Os coliformes também avaliam ou servem como parâmetro para avaliar a eficiência dos sistemas de tratamento de água e esgoto. Temos também como parâmetro importante de monitoramento da qualidade biológica da água as algas. A floração das algas em excesso vai reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido no processo que eu já mencionei anteriormente, chamado de eutrofização.
Quando aquele tapete de algas se forma na superfície da água, existe um impedimento da luz solar de entrar nas camadas inferiores e, portanto, o processo de fotossíntese nessas camadas inferiores fica prejudicado, e aí a quantidade de oxigênio dissolvido também reduz, porque não existe a produção de oxigênio nas camadas inferiores. Além disso, algumas algas são capazes de produzir toxinas que podem causar doenças em animais e até em seres humanos. E, naturalmente, afetam a qualidade da água onde essas algas estão. Outro parâmetro biológico importante da água são vírus, protozoários e bactérias patogênicas. Todos esses parâmetros possuem uma importância particular quando o assunto é qualidade da água. Como começamos dizendo no início da aula, esse uso da água, a qualidade da água está relacionada ao seu uso. Então é importante que façamos a análise desses parâmetros para identificar se a água está ou não em condições adequadas para o seu uso. Qual é a importância, então, da análise biológica da água? É importante para a proteção da saúde pública, é importante para monitorarmos a qualidade da água a depender do seu uso, é importante para a avaliação da eficiência do sistema de tratamento de água e esgoto, e também é importante do ponto de vista ambiental quando o assunto é preservação dos ecossistemas aquáticos, dos peixes e algas. Vamos agora estudar as características da água de acordo com alguns usos mais comuns. O primeiro uso é o uso para potabilidade. Então, do ponto de vista biológico, a água para uso potável precisa ter a ausência de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus e protozoários, e a presença de coliformes fecais é um indicador de contaminação fecal nessa água. Então, também tem que ter a ausência de coliformes fecais. Do ponto de vista químico, a água para potabilidade, agora a água para consumo humano, tem os limites máximos permitidos para substâncias como cloro, flúor e alguns metais pesados, como chumbo e mercúrio, pesticidas e compostos orgânicos. Todos esses limites guardados em legislação aplicável. O pH também é um indicador químico importante para a água potável. Ele deve estar dentro de uma faixa adequada para não causar problemas de saúde nos consumidores. Essa faixa, naturalmente, fica próxima da neutralidade. Um parâmetro físico importante tem a ver com a limpidez da água, a questão de ser inodora, não possuir cheiro, e insípida, não possuir sabor. Também é importante observarmos na água potável a turbidez, a cor e o odor, porque eles são parâmetros que indicam a presença de substâncias em suspensão ou dissolvidas. Substâncias essas que também podem caracterizar contaminantes que farão mal à saúde do consumidor. Água para irrigação é um outro uso possível para a água. E aí, as variáveis analisadas, os parâmetros, as características avaliadas mudam. É importante que a água para irrigação tenha a questão de salinidade, nutrientes e alguns outros parâmetros avaliados. A salinidade pode influenciar no crescimento das plantas e o solo salino torna-se improdutivo. Portanto, é importante avaliarmos a salinidade da água antes de usarmos para irrigar as lavouras. Também é importante determinarmos a quantidade de nutriente disponível na água, como nitrogênio e fósforo, por dois motivos. Primeiro, porque esses nutrientes são importantes para o desenvolvimento das plantas, mas mais importante do que isso, porque esses nutrientes, uma vez que forem lixiviados, que forem levados até os corpos hídricos, podem acabar causando a eutrofização que já mencionamos anteriormente. Outros parâmetros importantes de avaliação para a água para irrigação são pH, condutividade elétrica e presença de substâncias tóxicas, que naturalmente podem ser assimiladas pelas culturas plantadas e acabar causando problemas nos consumidores, usando aquele conceito que eu mencionei anteriormente de bioacumulação e biomagnificação. Já a água com uso industrial, a água para indústria, tem outras características que precisam ser observadas. A dureza, por exemplo, é uma característica importante da água industrial, principalmente águas que serão utilizadas em caldeiras e em processos com muitas tubulações. Isso porque
A dureza é uma característica, um parâmetro relacionado à concentração de cálcio e magnésio na água. E esses íons podem causar incrustações em equipamentos e tubulações, em especial esses equipamentos que trabalham com altas temperaturas e geração de vapor, como é o caso de caldeiras. Outro parâmetro importante do ponto de vista industrial é a condutividade elétrica, que pode influenciar a eficiência dos processos eletroquímicos. Temos ainda o parâmetro oxigênio dissolvido, que do ponto de vista industrial pode ser importante, porque em alguns processos industriais a presença de oxigênio pode causar corrosão dos equipamentos. Substâncias específicas, como óleos e graxas, ácidos e bases, podem especialmente prejudicar alguns processos químicos. Então é isso. A aula de hoje foi essa a respeito de qualidade da água. Eu sou o professor Rodolfo. Até a próxima!